Chelsea Macmillan tinha jurado nunca mais confiar em um homem. Mas quando Dalton Hancock apareceu em seu rancho, algo começou a mudar em seu coração ferido. O que aconteceu depois deixou toda a Redemption Valley sem palavras. Esta história de cura e amor verdadeiro vai te emocionar. Mas antes, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder histórias tocantes como essa. Agora prepare-se para conhecer Chelsea Dalton. A mulher que reconstruiu sozinha. O incêndio no celeiro tinha levado seu marido, mas não tinha levado seu medo. Aquilo ficou com Chelsea Macmillan como uma sombra que nunca conseguia deixar para trás. As pessoas em Redemption Valley gostavam de dizer que o riacho cantava doce, mas Chelsea sabia que não era verdade. Sons doces não significavam águas seguras. Ela havia aprendido isso da maneira mais difícil no dia em que foi casada aos 16 anos com Kel Goodwin, filho de banqueiro com botas polidas e alma podre. A cidade a tinha chamado de sortuda. Não tinham visto o que acontecia atrás das portas fechadas. Mas agora, parada na beira de seu pasto sul com poeira rodopiando ao redor de suas botas e um rebanho de gado inquieto à sua frente, Chelsea sentia algo que não sentia há anos. Controle. Ela havia reconstruído o rancho Dublin sozinha. Havia dispensado pretendentes que só queriam sua terra. E havia dito a si mesma que nunca mais confiaria em nenhum homem que tentasse falar em sua vida. Até notar Dalton Hancock. Aconteceu numa manhã do início do verão enquanto ela verificava o rebanho. Viu-o trabalhando com a vaca leiteira que todos odiavam. A velha Bessie tinha mandado 3 diferentes peões mancando de dor. No entanto, Dalton ficava ao lado dela calmo como névoa da manhã. Sua voz era firme e suave, um sotaque silencioso moldado por anos de trabalho honesto. Calma aí, garota. Ninguém está te apressando. Chelsea observou a maneira como suas mãos se moviam. Como ele era paciente com uma criatura que assustava homens crescidos. Ela sentiu algo dentro dela se mover, algo que não se permitirá sentir desde muito antes das chamas levarem Kel. Sempre havia notado Dalton no rancho, mas apenas do jeito que um patrão nota um empregado. Agora o via sob uma luz diferente. Firme, gentil, cuidadoso. O tipo de homem que podia acalmar tempestades em vez de iniciá-las. Bom dia, Sra. Goodwin, Dalton disse quando finalmente a viu. Bessie deu quase 4 litros hoje. Ela assentiu, mas sua voz prendeu na garganta. Isso não acontecia há anos. Conforme o dia de verão se estendia, ela se viu cruzando caminhos com ele mais frequentemente. Ele cozinhava refeições no alojamento que cheiravam melhor que qualquer coisa que lembrava de seu casamento. Cuidava de uma horta atrás do alojamento cheia de ervas e vegetais crescendo em fileiras arrumadas. Cada planta parecia forte e bem cuidada. Lembrava-a da horta que sua mãe uma vez manteve, aquela que Chelsea havia deixado morrer porque olhar para ela doía demais. Barreiras que caem. Ela tropeçou e a mão de Dalton pegou seu cotovelo. Calma agora, ele murmurou, firmando-a, seus olhos se encontraram. Perto. Perto demais. Sua mão quente em seu braço, sua respiração irregular. Talvez eu devesse me ater a trabalhos mais leves, ela sussurrou. Talvez você devesse deixar alguém te ajudar mais frequentemente, ele respondeu. Nenhum se moveu. Nenhuma palavra passou entre eles. Mas tudo passou. Naquela noite, caminhando de volta para a casa do rancho, Chelsea sentiu um calor em seu peito que não sentia há anos. Um calor perigoso, um calor esperançoso. Disse a si mesma que não significava nada. Mas no fundo, sabia que algo estava começando. Algo que não estava pronta para nomear. Chelsea acordou na manhã seguinte dizendo a si mesma que manteria a distância. Era mais seguro assim. Dalton era um homem bom, um homem firme, o tipo que carregava força silenciosa em vez de promessas altas. Mas Chelsea havia sido enganada antes. Palavras doces e gestos gentis uma vez esconderam um coração cruel.
Ela não deixaria a história se repetir. Mais distância era difícil quando o homem que você queria evitar continuava aparecendo exatamente onde você precisava dele. Ela o encontrou no celeiro separando ração, na cozinha do alojamento cortando carne, nos campos verificando cercas. E toda vez que ele a via, tirava o chapéu com aquela expressão suave e quente que a fazia se sentir vista de uma forma que havia esquecido ser possível. Ela tentou ignorar o sentimento crescendo dentro dela, mas sentimentos têm um jeito de se recusar a ser ignorados. Uma tarde, enquanto ela e Dalton estavam revisando as contagens do rebanho, o som de botas esmagando o cascalho fez ambos virarem. Dr. Rock Ferguson estava na entrada do celeiro, seus olhos frios e julgadores. Chelsea, ele disse com um sorriso falsamente educado. Preciso de um momento a sós. Chelsea cruzou os braços. Estou discutindo negócios do rancho com o Sr. Hancock. O que você tem a dizer pode ser dito aqui. O sorriso de Ferguson se afinou. Muito bem. Ouvi rumores perturbadores. As pessoas estão dizendo que sua companhia com o empregado está se tornando imprópria. Dalton recuou como se estivesse acostumado a ser empurrado de lado. Chelsea viu o olhar em seus olhos. O mesmo olhar que ela uma vez usou quando alguém a fazia se sentir pequena. Uma raiva baixa subiu em seu peito. Defendendo o coração. Minha companhia não é assunto de ninguém além do meu, ela disse. Agora, Chelsea, você sabe como a reputação de uma mulher pode azedar rapidamente. Você é uma viúva de posição. Ele é. Um homem decente, Chelsea cortou. Algo que você poderia tentar ser um dia. A mandíbula de Dalton se apertou, mas ele não disse nada. Ferguson, no entanto, perdeu toda a paciência. Você está arriscando tudo. Seu lugar, seu nome, deixando um vaqueiro ficar tão perto. Dalton finalmente falou, sua voz baixa. Acho que a senhora pediu para você ir embora. Ferguson se virou para ele com desprezo. E acho que você deveria lembrar seu lugar. Dalton não estremeceu. Homens como eu trabalham pelo que têm. Não esperamos nada de mão beijada. Chelsea deu um passo à frente, sua voz como gelo. E homens como ele não julgam outros com metade do veneno que você tem. Adeus, doutor. O rosto de Ferguson avermelhou, mas ele foi embora. O celeiro ficou silencioso novamente, poeira rodopiando nos raios de sol. Chelsea se virou para Dalton. Sinto muito que você tenha que ouvir isso. Dalton balançou a cabeça. Não sinto. Só não quero que minha presença torne sua vida mais difícil. Seu coração chutou dolorosamente. Você se importa? Dalton encontrou seus olhos com uma honestidade que pareceu uma mão em seu coração. Me importo que possa te machucar. Mas não me importo com o que qualquer um pensa sobre eu estar perto de você. Chelsea não tinha resposta. Nenhuma que confiasse dizer em voz alta. Mas as coisas mudaram depois disso. Pararam de fingir que não havia nada entre eles. Ele ficava perto quando ela precisava. Ela buscava sua companhia sem dizer a si mesma por quê. Suas conversas se tornaram mais suaves, mais profundas, mais pessoais. E lentamente o próprio rancho começou a parecer diferente. Mais quente, mais leve, vivo pela primeira vez desde que seus pais morreram. Então Zay Banks chegou. Pomposo, presunçoso, carregando uma proposta de casamento como se estivesse oferecendo um contrato comercial em vez de seu coração. Chelsea, querida, ele disse, entrando em sua cozinha sem permissão. Acredito que é hora de discutirmos nosso futuro. Dalton estava ao lado dela, silencioso, mas sólido como uma parede de pedra. Sr. Banks, Chelsea disse friamente. Não me lembro de tê-lo convidado. Banks a ignorou. Estou preparado para oferecer completo apoio financeiro, respeitabilidade social e modernização do seu rancho. Em troca, você fornecerá acesso à terra para meu crescente negócio de couro. Escolhendo o verdadeiro amor. A expressão de Dalton não mudou,
mas Chelsea sentiu ficar tenso ao lado dela. E se eu recusar? Ela perguntou. Banks se recostou presunçosamente. Não seja tola. A alternativa é ruína social. Essa pequena afeição que você tem por seu vaqueiro já está causando falatório. Você precisa de um marido respeitável. Eu sou sua última opção decente. Chelsea sentiu algo dentro dela estalar. Minha última opção decente, ela repetiu suavemente. Deu um passo mais perto, sua voz firme. Senhor Banks. Os homens decentes deste vale tratam suas famílias com gentileza. Trabalham duro. Honram sua palavra. Você não conhece o significado de decente. O rosto de Banks avermelhou. Você está cometendo um erro que vai arruiná-la. Não, ela disse, movendo-se para ficar ao lado de Dalton. Meu erro foi esquecer que mereço melhor que homens que acham que sou algo para comprar. Os olhos de Banks moveram-se entre eles. Odiosos. Homens como ele não ficam, Chelsea. Homens como ele pegam o que querem e vão embora. Dalton finalmente falou, sua voz calma mais firme. Estou bem aqui, senhor, e você não fala por mim. Banks saiu furioso, batendo a porta tão forte que os potes na prateleira chacoalharam. Silêncio encheu a cozinha. Chelsea exalou lentamente, apoiando-se no balcão. Isso foi exaustivo. Dalton se aproximou, não tocando-a, mas perto o suficiente para que ela sentisse seu calor. Você lidou com ele muito bem. Lidei. Você deixou sua escolha clara. Chelsea olhou para ele, seu pulso acelerando. E que escolha foi essa? Dalton hesitou, então falou em uma voz mal acima de um sussurro. A escolha de me manter em sua vida. Chelsea não negou. Não podia. Seu próximo teste veio silenciosamente. Não nasceu de conflito. Nasceu da verdade. Tarde da noite, enquanto a lanterna brilhava suave em sua cozinha, Dalton colocou suas ferramentas no chão e olhou para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Incerto, esperançoso, com medo. Chelsea, acho que estou me apaixonando por você. O mundo pareceu parar. Dalton procurou seu rosto. Se você me disser para ir embora, irei. Não vou te incomodar. Mas tinha que dizer. O coração de Chelsea acelerou dolorosamente. Estava com medo. Mais medo do que esteve enfrentando fogo, insultos ou solidão. Porque desta vez, o perigo não estava fora dela. Estava dentro de seu peito. Dalton esperou. Permitindo-se amar. Chelsea se aproximou, depois mais perto ainda. Dalton, ela sussurrou. Estou com medo também. Sua respiração prendeu. De mim. Não. De quanto não quero te perder. Sua mão pairou perto de seu braço, incerto se podia tocá-la. Posso. Chelsea assentiu. Sua mão deslizou para sua cintura, gentil, cuidadosa, firme. Ela sentiu sua respiração deixar seu corpo. Algo dentro de suas paredes rachou aberto. E naquele momento silencioso e trêmulo, pela primeira vez desde os 16 anos, Chelsea deixou-se sentir algo real, algo quente, algo vivo. Chelsea nunca havia conhecido um toque que parecesse seguro. Não de um homem, não desde seu pai. Mas na noite em que a mão de Dalton se acomodou gentilmente em sua cintura, ela sentiu algo que havia esquecido. Paz. Uma paz silenciosa que a envolveu como luz quente. Ela se permitiu descansar naquele momento, nele. E Dalton, com toda sua força e mãos ásperas, segurou-a como se tivesse medo de que ela pudesse quebrar se respirasse forte demais. Não precisamos apressar nada, ele murmurou. Vou no seu ritmo. Ela não sabia que homens como ele existiam. Homens que não exigiam. Homens que não empurravam. Homens que esperavam. O calor de sua paciência era mais perigoso que qualquer outra coisa porque a fazia querer mais.
Nos dias que se seguiram, não falaram sobre o que aconteceu, mas tudo mudou. Suas rotinas se entrelaçaram gentilmente. Compartilhavam manhãs cedo caminhando pelos pastos, noites conversando na varanda enquanto os últimos raios de sol brilhavam no vale. Sorrisos silenciosos através do celeiro. Pequenos toques que duravam mais a cada vez. Uma noite, enquanto consertavam a velha bomba de água do rancho, Dalton olhou para ela com uma firmeza que fez seu coração bater forte. Chelsea, ele disse lentamente. Quero construir algo com você. Algo que dure. Sua respiração prendeu. Você está me perguntando algo? Dalton colocou suas ferramentas de lado e a encarou completamente. Se estou apenas te ajudando a passar mais uma temporada, remendamos essa bomba. Mas se estou planejando estar aqui por anos, se estou planejando um futuro com você, então investimos em reparos reais. Seu batimento cardíaco ecoava como cascos em seu peito. E o que você quer? Ela sussurrou. Quero longo prazo com você. Se você me aceitar. O mundo inclinou. Ela não estava esperando um pedido. Não ali. Não ajoelhada em sujeira e ferramentas e ferro quebrado. Mas talvez fosse exatamente onde o amor deveria acontecer. Real e sem polimento, como eles. Construindo um futuro. Ela se aproximou, colocando a mão sobre seu coração. Sim, Dalton Hancock. Eu te aceito. O casamento foi simples. Uma manhã fresca de outubro. Um pequeno círculo de pessoas que importavam. Ela usou o tom favorito de azul de sua mãe. Ele usou sua melhor camisa. Em vez de votos sofisticados, falaram do coração. Dalton prometeu amá-la por causa de sua força, não apesar dela. Chelsea prometeu confiar nele com seu coração e seu futuro. Seu beijo foi suave mas certo, o tipo que silenciosamente diz para sempre. Naquela noite, no calor silencioso de sua nova vida, Dalton a segurou gentilmente, como um homem que conhecia o peso de seu passado e queria tirar cada pedaço dele de seus ombros. Chelsea, ele sussurrou contra seu pescoço, sem fôlego de admiração. Você nunca me disse que era assim. Ela riu suavemente, seu rosto corado com uma alegria que nunca pensou que sentiria. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim. E espero aprender todas elas, ele murmurou. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu querida em vez de possuída, amada em vez de controlada, vista em vez de julgada. Os dias se transformaram em meses, meses em anos. O rancho Dublin cresceu sob as mãos de ambos. Sua habilidade prática e seu senso aguçado para negócios criando algo que as pessoas em Redemption Valley não podiam ignorar. Até críticos que uma vez sussurraram agora acenavam com respeito quando o casal cavalgava para a cidade. Amor e trabalho se misturavam de uma forma que fazia tudo parecer mais leve. Risadas voltaram à casa do rancho. Passos de crianças ecoavam em quartos que uma vez guardaram silêncio. Lily Rose veio primeiro, uma filha com os olhos de Chelsea e o espírito calmo de Dalton. Thomas veio depois, um menino firme com mãos gentis, que seguia seu pai por toda parte. Depois a pequena Rose, selvagem e doce, que acreditava que seu pai era mais forte que as montanhas. Observar Dalton com seus filhos fazia algo dentro de Chelsea florescer ainda mais profundamente. Ele cantarolava canções de ninar, ensinava as crianças a plantar sementes, erguia-as em cavalos, contava histórias de ninar em uma voz que fazia cada sombra parecer segura. Chelsea, ele disse uma noite enquanto embalava a mais nova para dormir. Nunca imaginei uma vida tão boa. Ela também não. O florescimento completo. Anos passaram e Chelsea se viu parada na varanda do rancho Dublin numa tarde dourada, observando seus 3 filhos perseguirem galinhas pelo quintal, suas risadas subindo no ar quente. Dalton se aproximou, carregando vegetais de sua horta, terra nas mãos, sol em seu sorriso. Seu marido, seu parceiro. Nossos filhos vão esgotar essas galinhas, ele riu. Ela riu suavemente. Eles me esgotam. Ficaram ombro a ombro observando o caos brilhante de sua família, o rancho, sua vida.
Dalton olhou para ela com orgulho silencioso. Algum arrependimento? Chelsea pensou sobre a garota que uma vez foi. Assustada, machucada, escondida atrás de paredes que construiu para sobreviver. Então olhou para a mulher que se tornou. Forte, amada, em casa. Nenhum. Dalton beijou sua testa, sua voz suave. Você floresceu, Chelsea. Realmente floresceu. Ela se inclinou nele, o vale se estendendo amplo diante deles, montanhas vigiando sua terra como velhos amigos. Nenhum riacho havia cantado tão docemente para ela, porque finalmente havia aprendido a verdade. Amor não era algo que você esperava. Era algo que você construía todos os dias com o homem certo ao lado. Aquela tarde, enquanto as crianças brincavam e o sol começava a descer, Chelsea pegou a mão de Dalton e o puxou para mais perto. Você sabe o que eu percebi? Ela disse suavemente. O quê? Que medo não precisa ser para sempre. Que corações quebrados podem curar. Que o homem certo não apenas te ama, ele te vê. Dalton a puxou para seu abraço, descansando o queixo no topo de sua cabeça. E você sabe o que eu aprendi? Ela perguntou contra seu peito. Que a mulher certa não é perfeita. Ela é real. Ela é forte. E ela vale cada momento de paciência. As crianças gritaram de alegria quando Thomas finalmente pegou uma galinha. Lily Rose aplaudiu. A pequena Rose dançou em círculos. E naquele momento perfeito e imperfeito, Chelsea entendeu algo fundamental: ela não havia apenas sobrevivido. Havia prosperado. Não por causa do rancho, ou da terra, ou mesmo das crianças. Mas porque havia finalmente permitido que alguém entrasse. Alguém que havia não como algo a ser consertado ou controlado, mas como alguém a ser amado exatamente como era. Mais tarde naquela noite, após as crianças estarem dormindo e a casa silenciosa, Dalton e Chelsea sentaram em sua varanda. As estrelas brilhavam acima, vastas e infinitas. Você já pensa em como tudo começou? Dalton perguntou. Com você evitando meu olhar e eu tentando não notar. Ela riu. Eu notei. Apenas tinha muito medo de admitir. E agora? Agora, ela disse, virando-se para encará-lo, não tenho mais medo. Não de você. Não do futuro. Não de amar completamente. Ele a beijou então, suave e profundo, um beijo que segurava anos de paciência, meses de construção de confiança, e uma vida inteira de promessa ainda por vir. Quando se separaram, Chelsea descansou sua cabeça em seu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por esperar por mim. Por me deixar curar no meu próprio ritmo. Por me mostrar que amor não é sobre controle. É sobre parceria. Dalton beijou o topo de sua cabeça. Você nunca precisou agradecer por isso. Amar você era a coisa mais fácil que já fiz. Esperar por você foi apenas parte disso. E ali, sob as estrelas de Redemption Valley, com seus filhos dormindo dentro de casa e seu rancho se estendendo ao redor deles, Chelsea finalmente entendeu o que sua mãe costumava dizer: as melhores flores crescem na terra mais difícil. Ela havia sido plantada em solo duro. Havia enfrentado tempestades que quase a quebraram. Mas com paciência, tempo e o homem certo ao seu lado, ela não apenas sobreviveu. Ela floresceu. E o riacho que corria através da propriedade, aquele que uma vez pareceu mentir com sua doçura, agora realmente cantava. Porque Chelsea finalmente entendia, e não era o riacho que havia mudado. Era ela. Ela havia aprendido a ouvir a música. Ela havia aprendido a confiar na doçura. Ela havia aprendido que depois da tempestade mais escura, o amor mais verdadeiro pode florescer. Fim.